Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 26 de março de 2025, um dia que entrou para a história do nosso país. Pela primeira vez, um ex-presidente e militares foram transformados em réus por tentativa de golpe de Estado. Essa é a primeira vez na história do país. A gente tem a chance de ter militares presos e punidos por uma tentativa de golpe de Estado. E o presidente da República também, o ex-presidente no caso, né? Então eu vou falar muito do julgamento de hoje, mas tem outras coisas também, tá? Tem o Trump deixando o pessoal da direita meio bravo. Esse povo não se entende, não é mesmo? Mas é isso. Muito bem-vindos. Esse é o Cidadania S.A., o seu jornal diário com as notícias, os absurdos do Brasil e do mundo. E eu vou começar pelo julgamento. Obviamente, não foi tão longo, né? Porque eu acho que eles devem ter combinado entre eles que o Alexandre de Moraes fez um pronunciamento bem longo, de quase 2 horas, 1h50 ele ficou falando para dar o voto dele, embasou extremamente bem, rebateu tudo que as defesas falaram ontem, rebateu tudo, trouxe vídeo do que aconteceu em 8 de janeiro de 23, porque as defesas e alguns pamonhas da internet querem vender a ideia de que foi um protesto pacífico, de velhinhas com bíblias na mão. Ele trouxe o vídeo e falou: eu não tô vendo nenhuma Bíblia aí. Vocês estão vendo alguma Bíblia aí? Eu não vi nenhuma Bíblia. Eu não vi nenhuma Bíblia. Você viu alguma Bíblia? Não tinha Bíblia. Aí falando as defesas, né? Que não estavam armados, não estavam com armas de fogo. Mas eles estavam armados, com pau. Inclusive uma policial tomou uma marretada na cabeça. Se não tivesse com o capacete, provavelmente teria morrido. O outro estava em cima do cavalo, os caras puxaram, derrubaram do cavalo e desceram a porrada. Tudo isso ele mostrou na sustentação dele, que foi muito, muito bem feito. Eu vou dar algumas aspas aqui pro Alexandre começar falando do 8 de janeiro. Aspas para ele: não houve passeio no parque. Ninguém que lá estava passeando. Tudo estava bloqueado e houve necessidade de romper as barreiras policiais. Policiais esses que estão sendo investigados e julgados também por terem ajudado essa galera a conseguir entrar lá. Mas vamos lá. Pessoas de má fé, com notícias fraudulentas e milícias digitais, querem criar uma própria narrativa de velhinhas com Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando e foram passar um batonzinho lá na estátua. A materialidade desses crimes fica comprovada. Aí ele mostrou os vídeos e durante o vídeo ele ia falando: essas imagens não deixam nenhuma dúvida da materialidade e da gravidade dos delitos. É um absurdo as pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão. Por isso não há materialidade. Exatamente. Que nem tem gente que defende a moça do batom lá, a Débora, né, a cabeleireira. Ela não está sendo julgada só por isso, ela não foi presa só por isso. Ela participou do 8 de janeiro, ela invadiu, ela depredou e ela estava acampando na frente dos quartéis. Ela só pichou? Jura mesmo? Vocês são muito tontos para acreditar para comprar esse tipo de narrativa que o Bolsonaro está usando e a direita está usando, e vocês estão embarcando. Tá, aí depois ele falou: aqui ó, ele vai rebater essa parte da defesa que é bem legal. Aspas pro Alexandre: apesar de algumas alegações de que minutas de golpe são normais, que correm pela internet, não é normal que o presidente, que acabou de perder uma eleição, se reúna com comandantes do Exército, Marinha e ministro da Defesa para tratar de minuta de golpe. Perfeito, exatamente isso. Falou das urnas, que o Trump elogiou, né, o sistema eleitoral brasileiro. Eu vou trazer essa notícia daqui a pouco. Falou dos ataques que ele sofreu do Bolsonaro. Vou ficar perdendo tempo com isso aí não. E aí ele disse a parte importante, ele disse que há elementos suficientes para aceitar denúncia. Vamos às aspas dele. Há indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República que aponta Jair Messias Bolsonaro como o líder da organização criminosa
demonstrando a participação do ex-presidente da República com os elementos na investigação da Polícia Federal. Não há dúvidas que a Procuradoria apontou elementos mais que suficientes de autoria e justa causa para recebimento da denúncia contra Jair Messias Bolsonaro. Ele ainda afirmou que a PGR demonstrou conhecimento de Bolsonaro sobre o plano criminoso Punhal Verde e Amarelo. Aspas para o Alexandre ainda. A denúncia ressalta que Jair Messias Bolsonaro tinha pleno conhecimento das ações da organização criminosa. Destaca que, mesmo após a derrota, as Forças Armadas emitissem nota técnica para manter fidelidade de apoiadores. Aí ele falou do Braga Neto, e aí ele vota pelo recebimento da denúncia. Aspas para o voto do Alexandre. Voto no sentido do recebimento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Walter Souza Braga Neto, nos termos da denúncia da Procuradoria-Geral. Então ele aceitou tudo que a PGR tinha colocado como crime para esses investigados. E acabou o voto dele. Aí veio, a sequência, o ministro Flávio Dino. Que ele deu uma, acho que não sei se ele sabia, mas ele deu uma no Fux, antes do Fux falar o voto dele, né? Que o Fux falou umas abobrinhas. Que o Fux é um Fux, né? O Fux é complexo, hein? Mas olha aqui o que o Dino falou, que eu achei que ele foi... O Dino foi ótimo. Carmen Lúcia foi fantástica. Se vocês não viram, tentem assistir, porque assim, foi uma aula. Foi muito, muito bom. Aspas pro Dino. No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém, mas centenas, milhares morreram depois. Golpe de Estado mata, não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. E antes de dizer isso, ele chama o Fux. Ele fala, viu, esse eminente ministro Fux, ditadura mata. Ele fala assim. Só que a informação está equivocada. Morreu gente, tá? No dia 1º de abril de 64. Entre o dia 31 de março e 1º de abril morreram pessoas, tá? Pois é. E aí o Dino votou pelo recebimento da denúncia. Votou junto com o relator, né? E passou passou para o Fux na sequência. E aí ficou meio estranho o voto do Fux. Presta atenção aqui. O ministro começa a divergir do Alexandre de Moraes e de Flávio Dino. Ele chama de arranhão na Constituição considerar tentativa como crime consumado. Fux demonstra aceitar a tese da defesa de Bolsonaro, que argumenta que tentar o golpe, mas não consumar, não seria crime. Aspas para ele. Não se pode dizer que não se aconteceu nada. É absolutamente impossível se afirmar isso. Mas ele deu uma brecha para as defesas, com essa fala extremamente infeliz de que se planejou, mas não fez, tudo bem. Ave Maria. Aí, tanto o Dino como a Carmen Lúcia e todos os outros ministros, na verdade, entendem diferente. Entendem que o crime de tentativa de golpe passa por 4 pontos delimitados na lei. A cogitação, houve. O ato preparatório, que também houve. E depois o ato executório e a consumação. Fux sinalizou que não necessariamente vai entender que houve o ato executório. Aos que os outros ministros explicaram o seguinte: a tentativa de explosão do caminhão no aeroporto de Brasília, não sei se vocês lembram, que eles apertaram o gatilho lá, o botãozinho, só que falhou. Eu não sei o que aconteceu, mas falhou, mas eles apertaram para explodir o aeroporto de Brasília. Esse seria um ato executório. A tentativa de invasão e fogo nos veículos da Polícia Federal é um ato executório. Outros acontecimentos também são atos executórios. A festa da Selma, como é conhecida, o 8 de janeiro, é um ato executório. E óbvio que não teve consumação, porque se tivesse consumação não estaria acontecendo nem essa porcaria desse julgamento.
Eu não estaria aqui, os ministros do STF não estariam ali. Esse povo que faz vídeo e influencer de direita talvez estivesse, de esquerda, estaria todo mundo preso ou morto. Então assim, o Fux, na minha análise, ele foi extremamente mal, porque ele deu a brecha para as defesas. Mas ele votou, de acordo com o relator, em todos os crimes para todos os condenados, ou os indiciados, né? Aí depois, esse terceiro voto do Fux fechou o caixão dessa galera e transformou em réu, porque formou maioria. Eram 5 votos, precisava de 3, o Fux deu o terceiro voto. Na sequência veio a ministra Carmen Lúcia, que também votou a favor de receber a denúncia. Ela revelou que, como presidente do STF, trabalhou para antecipar a diplomação de Lula porque havia rumores de que poderia haver um golpe de Estado. Ela destacou a gravidade dos atos golpistas de 8 de janeiro de 23. Aspas para Carmen. Nós somos passageiros. Estamos cumprindo funções. Mas o Supremo é do Brasil. O plenário do Supremo é do Brasil. Eu achei que ela foi muito, muito bem. Aí ela fez referência ao ex-ministro Anderson Torres, secretário de Segurança do Distrito Federal no 8 de janeiro, o ex-presidente Bolsonaro e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Aspas para ela, um desapareceu, o outro viajou, o outro estava dormindo, por isso que não atendia a presidente do Supremo, que ligava insistentemente para pedir mais segurança, que era ela no momento. Tá? Aí depois o último a votar foi o Zanin votou muito rapidamente, falou algumas coisas, poucas coisas, e já votou junto com o relator. Então assim, foi uma aula o que aconteceu hoje de manhã no STF, tá? Uma aula. Quem não assistiu, assista, tá? Assista, porque não tinha como ter outro resultado para golpistas que fizeram o que eles fizeram. E pelo que eles disseram, tirando o Fux, né? Eu acho que vai ser bem difícil alguém escapar da condenação. Eu acho que vai ser muito, muito difícil alguém escapar da condenação. O Fux falou até da Débora aí, a cabeleireira que eu tava falando antes. Que ele falou, como é que o Fux falou? Não, embaixo dessa toga bate o coração também. Putz, grilo. Porque ele que pediu vista do processo da Débora, né? Porque da dosimetria da pena, achou que a pena foi muito pesada. Tá, então tá bom. Agora, o que acontece agora, certo? Então viraram réus, e aí? O STF dá início à fase processual. Com o recebimento da denúncia, tem início a chamada fase de instrução da ação penal. É neste momento que o Ministério Público e as defesas poderão apresentar provas, pedir diligências, convocar testemunhas, debater as teses das defesas e da acusação e realizar todos os atos processuais previstos na legislação. Ao final dessa etapa, o STF fará o julgamento do mérito, decidirá se os réus devem ser condenados ou absolvidos. Aí aqui na matéria, eu ouvi outras pessoas também, que tem um baixo risco de prisão durante o processo, a não ser que eles percebam, eles sintam o cheirinho de que alguém vai tentar fugir. E vocês podem ter certeza absoluta que o Bolsonaro está sendo vigiado. Que se ele fizer qualquer movimento de fuga, ele vai ser preso. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma disso, tá? O julgamento ainda será marcado, né? Depende da quantidade de diligências, oitivas e recursos apresentados. Caso condenados, os réus poderão ter penas de prisão que variam a depender... Porque assim, eles foram denunciados em 5 crimes, né? Então assim, eles podem ser condenados em um, absolvido em outro. E aí vai ter a tal da dosimetria da pena. Ele é mais responsabilizado, esse aqui é menos. Então esse vai pegar uma pena maior, esse aqui vai pegar uma pena menor. Então tem um monte de coisa que pode acontecer. O que eu sei é que a maior pena que o inelegível pode receber é de 39 anos, tá? Sim, 39 anos. Lembrando sempre, eles foram acusados dos seguintes crimes e agora eles passam a responder por eles: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, tá? É isso. É a esses crimes que eles vão responder agora,
Tá bom? Então, falamos todos. Por que é tão importante punir golpista? Porque da ditadura de 64, a ditadura militar, até hoje, ninguém foi punido. Os assassinos do Rubens Paiva, que talvez seja o caso mais famoso da ditadura, de alguém que foi morto durante a ditadura pelo sistema brasileiro, ninguém foi punido ainda. Está parado desde 2014. Não acontece nada. Está no STF, inclusive. Não acontece nada. Então, por que é importante? Olha essa daqui, ó. Cadê? Pera lá. A Câmara de Camboriú aprova retificação sobre caso de ex-prefeito morto pela ditadura. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú aprovou hoje a mudança na causa da morte de Higino Pio, ex-prefeito da cidade que foi preso e morto pelas forças repressivas em 1969. Nas atas da Câmara, a causa da morte constava como suicídio. O projeto de autoria da vereadora Jade Martins, do MDB, foi aprovado na sessão de hoje, com 16 votos favoráveis e 1 contra. A proposta visa corrigir as atas de 1969 que registraram erroneamente a versão oficial do falecimento de Pio como relacionado a um suposto suicídio. Explicação bastante comum para justificar as mortes sob tortura. O ex-prefeito foi preso e morto em 69. Ele foi vítima de assassinato durante a ditadura militar, contrariando a versão oficial que circulou no período. Em um importante avanço para a reparação histórica, a família do ex-prefeito recebeu na segunda-feira, ontem, a certidão de óbito retificada, emitida pelo cartório, que agora registra a morte de Pio como causada pelo Estado brasileiro. A gente já tinha falado isso, que as certidões de óbito elas seriam modificadas para essa causa da morte. Morte causada pelo Estado brasileiro. E a dele teve. Ele foi preso sem qualquer motivo e principalmente sem mandado judicial, né? Porque não tinha. Quem assistiu lá o Ainda Estou Aqui viu. Não tinha mandado, não tinha nada. Os caras chegavam e falavam, vamos. Não, mas não, vamos. Vai por bem ou vai por mal? Porque você vai. Eu vou ter que te bater ou você vai sem eu te bater? Você que sabe. E ainda ficava gente na casa lá para a família não se comunicar com ninguém. Então, muito bem. Muito bem. Então, eu falei o seguinte, né? Foi uma votação na Câmara de Vereadores. 16 votos a favor da mudança e 1 contra. Adivinhem de quem foi o voto contrário à mudança. Adivinhou? Esse mesmo, Jair Bolsonaro, ou Jair Renan, né? Esse tonto aí. Impressionante. Olha, a gente precisa se livrar dessa família de uma vez por todas, da política, tá bom? Se livrar dessa família da política. Tem uma notícia aqui do caminhoneiro que tentou invadir o posto da Polícia Rodoviária Federal, mas eu não vou ler não, tá? Isso aqui é de lascar. Vocês estão vendo o nível da loucura que um ser como o Bolsonaro causa nas pessoas? Vamos falar do Trump, que ele deixou os bolsonaristas loucos. Tá todo mundo deixando o pessoal da extrema-direita louco. Trump cita Brasil como bom exemplo de sistema eleitoral seguro. Vamos lembrar o seguinte: a maior bandeira que a galera lá do Bolsonaro usa para atacar as eleições são as urnas, que as urnas não são seguras, não são auditáveis, blá, 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 aquele mimimi desgraçado. Ô Bolsonaro, presta atenção, filho. Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago, tá? Porque o pronunciamento que você fez hoje foi ridículo, você quase chorou, estava parecendo um camarão, um tomate. E não falava coisa com coisa. Tá totalmente desesperado o Bolsonaro. E o gado que vem aqui comentar, presta atenção, eu não tenho alfafa pra vocês e nem capim, tá bom? Não vem aqui não. Vão lá dar o dinheiro igual vocês deram outra vez pra esse aí, vocês são um bando de trouxa mesmo. Que o idiota lá, quando ele fez o Pix, ele levantou 17 milhões. Aí ele deu uma declaração no Inteligência Limitada lá, falando que gastou 8 milhões com os advogados e que deu o Pix de novo para catar mais grana dos... Ele não falou isso, mas eu tô falando dos trouxas. Vai lá dar o dinheiro para ele, vai dar dinheiro pro mito, não vem encher meu saco aqui. Vai lá dar dinheiro pro mito, beleza? Vai lá, tá? O que o Trump falou? Ele assinou hoje um decreto que altera... Ontem, perdão.
que altera as regras eleitorais no país. A partir do decreto será necessário apresentar comprovação de cidadania estadunidense para votar. Segundo ele, a nova regra busca coibir interferências estrangeiras nas eleições. Tá bom. Os Estados Unidos estão atrás, presta atenção nisso aqui, aspas para ele, tá? Os Estados Unidos estão atrás de outras nações na aplicação de proteções eleitorais básicas e necessárias. A Índia e o Brasil vinculam a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem amplamente da autodeclaração de cidadania. Que maravilha! Os caras lá votam pelo correio, é muito atrasado o sistema eleitoral estadunidense. Agora a última. Mais um caso de racismo. Nossa, que novidade. Sim, e a gente vai sempre falar disso, porque precisa. Um rapaz negro foi acusado de roubar o próprio carro, foi atacado por um cara e a esposa, asfixiado, quase morreu. Vem comigo. Cáspita, viu? A matéria do Paulo Batistella do Ponte Jornalismo. Gabriel da Silva Nascimento, um jovem negro de 26 anos, diz esperar que Jonathan Silva Barbosa, um homem branco de 35 anos, possa contar com o que ele próprio não teve direito, a submissão ao devido processo legal. Gabriel quase foi morto ao ser espancado e asfixiado por Jonathan em 18 de dezembro de 2021, em Açailândia, interior do Maranhão, acusado de tentar furtar um carro, o próprio carro. Então, o caso foi o seguinte, era de manhã, Gabriel ia lá para o encontro, uma confraternização do banco, que ele trabalhava, era banco, né? No banco, isso. 6h20 da manhã, ele desceu com umas ferramentas para fazer uma última checagem, para ver se a refrigeração do carro estava beleza, um Chevrolet Agile, sabe como é que fala essa porcaria? Que ele havia adquirido há 2 meses. Chegaram então à rua o tal do Jonathan e a esposa, a dentista Ana Paula Costa Vidal, dentro de uma BMW. Desceram do carro e já foram para cima do jovem negro, obviamente. Questionado sobre o que ele fazia ali, né, ele disse que vistoriava o próprio carro para viajar. Ele já está dentro do carro, tá? O agressor contestou a resposta e ordenou que ele saísse do carro, já falando que ele estava roubando, acusando de furto. O dono, né, o Gabriel, negou a acusação por mais de uma vez, mas atendeu o pedido. Aí tá vendo? Aí a gente fala que não tem racismo. Ele atendeu o pedido e saiu com a mão pro alto para mostrar que ele não era perigo, que ele não representava nenhum perigo. Cara, aí começaram as agressões por parte do Jonathan e da mulher, da tal da Ana Paula. Sem que o Gabriel revidasse. Ele não revidou, ele só apanhou, coitado. Para Gabriel ficou evidente a dimensão racista do caso. A mãe da agressora chegou a pedir a ele que não atribuísse à filha o crime de racismo. Aspas por Gabriel. Eles fizeram uma avaliação por conta própria e um julgamento. Foram um juiz naquela hora, exatamente. Fizeram uma avaliação pelas minhas vestes e pela minha cor. Aliás, não foi nenhum julgamento, porque em um julgamento você pode se explicar, que foi a primeira coisa que eu tentei fazer. A chave estava na ignição. Eu estava com os documentos do carro. Gabriel foi jogado no chão por mais de uma vez e encurralado contra o muro. Ele levou socos, tapas, chutes e pisões. Jonathan pisou por 3 vezes no pescoço da vítima para asfixiá-la e também lhe aplicou um mata-leão na tentativa de matá-lo, segundo descreve a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Maranhão. A mulher de Jonathan, tal da Ana Paula, também pressionou o pescoço do rapaz com as mãos, tá? E atiçava o marido, não deixa ele escapar. As agressões só cessaram após um vizinho, o Marcos Wesley Vieira de Oliveira, correr ao local e interceder pelo homem agredido. Repetido por várias vezes que ele era morador de um prédio naquela rua e dono do automóvel. A justiça, o Jonathan e a Ana Paula negaram os crimes, óbvio, e alegaram que tentaram conter Gabriel enquanto buscavam a polícia. Uma câmera de segurança, ainda bem, registrou, no entanto, toda a dinâmica das agressões. Além disso, o caso chegou à Polícia Civil apenas por iniciativa da vítima, que foi quem registrou um boletim de ocorrência.
Ele só conseguiu fazer isso e também realizar o exame de corpo de delito no dia seguinte, já que no sábado em que houve a tentativa de assassinato, uma falha no sistema da delegacia impediu o registro. Não teve prisão em flagrante. O Jonathan responde até hoje em liberdade. Já a Ana Paula, que a princípio poderia ser levada a júri também por tentativa de homicídio, teve sua conduta desclassificada pela juíza Celestina Henrique Locatelli, com anuência do Ministério Público do Maranhão. Ou seja, a justiça deixou de ver a eventual ocorrência de crime contra a vida, o que colocaria a ré diante de um tribunal do júri. E a agressora responde agora apenas por lesão corporal. É um absurdo isso aqui, cara. Pro Gabriel, ficam as marcas da violência, né? E ainda corre o risco, como ele diz aqui, e ainda se corre o risco de o júri sentenciar a inocência, o que a gente espera que não ocorra, para ele não se promover acima da lei e seguir fazendo isso. Tem que ocorrer a punição correta. Eu acredito na justiça, tanto que desde o início sigo o processo legal correto e espero que no dia do julgamento essa pessoa seja punida na medida da sua culpa. O agressor, o tal do Jonathan, já tinha uma condenação. Não falha, né? Ele já havia sido condenado por um outro caso em 2019 por ter matado uma pessoa ao atropelá-la em 2013. Na ocasião, ele dirigia mesmo sem ter carteira de habilitação após voltar de um aniversário. Ele não prestou socorro à vítima, sob a alegação de ter tido medo de sofrer retaliações de pessoas que se aglomeravam no local do acidente. Testemunhas relataram, no entanto, que poucos moradores se aproximaram do local sem que ninguém estivesse com os ânimos exaltados. A sentença, no caso, impunha uma multa e uma pena restritiva de direitos na modalidade, prestação pecuniária, uma alternativa à prisão. O caso transitou em julgado em 2023. Cara, é um absurdo. A justiça no Brasil é duro ser preto, hein? Meu Deus do céu. O carro dele tem a imagem aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar na capa do vídeo. O cara tá dentro do carro dele. Ele está dentro do carro dele. E ele é acusado de estar roubando porque ele é preto. Então é isso. Comemorem quem quer justiça. Esqueçam o lado. Tá bom? Esqueçam o lado. O que aconteceu hoje foi um marco histórico no Brasil. Tá? É um marco enorme na história desse país. Que militares vão ser julgados por uma tentativa de golpe de Estado. Que um ex-presidente da República que estava no poder tramando um golpe de Estado foi transformado em réu e vai responder por esse crime. Hoje é um dia muito, muito importante na história do Brasil. Essa foi a edição desta quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Muito obrigado para quem assistiu. Tenha um ótimo fim de quarta, uma ótima quinta-feira. A gente se vê amanhã às 8 da noite. Um abraço e até lá.